Tá na hora de acordar para a vida, né? Chega de viver dia após dia como se fosse obra do acaso. Até quando você vai andar sem rumo? E o pior, sem ter um destino. Sem ao menos ter um mapa de direção. Tá na hora de acordar para a vida e ser consciente. Oi, eu sou o Bertone e seja muito bem-vindo à sua pausa consciente aqui no YouTube. Você já parou para pensar o que realmente vale a pena na sua vida? Aquilo que você fala assim, cara, isso realmente compensa meu tempo, minha energia e o meu dinheiro. Porque a gente entra numa corrida que é uma corrida já programada, que nós nos achamos perdidos durante ela. Já perguntou o porquê da minha vida? Em Marcos 8,36 vai dizer que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que seria, na verdade, perder a alma? Ou melhor, o que seria ganhar o mundo? Na nossa vida natural, nós aprendemos com nossos pais, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que são referências para nós, que estar em movimento, estar na correria é algo totalmente comum. E que às vezes parar para descansar é estar parado. Tem uma grande diferença nisso. Porque o movimento e a pressa se tornam comuns. Mas olhando ao natural, isso não é normal. Uma vida simples nada mais é do que uma vida que não busca apenas coisas e emoções, mas busca propósito e essência. Porque, na verdade, o olhar natural das coisas é achar que essa correria em que o mundo se propôs, essa correria em que de tempos em tempos foi colocado cada vez mais pressão em relação ao tempo, essa correria que as pessoas estão hoje é natural e na verdade não é natural. Porque andar sem direção, andar sem um rumo, andar sem um propósito é entrar numa corrida dos ratos. Esse assunto é antigo. Você tem diversos vídeos no YouTube. Aqui mesmo você encontra muitas coisas que falam sobre a corrida dos ratos, essa correria que leva a viver uma vida que é monótona, uma vida que é passageira e que de repente você se encontra numa ilusão de não ter feito nada. Porque se a correria fosse a solução das coisas, você não concorda que não haveria tantas pessoas sem propósito? Tantas pessoas desistindo dessa vida? Eu não sei quem falou essa frase, mas tem uma frase que fala que muitos já morreram, mas estão aí, vagando sem rumo e sem propósito. Andando sem rumo, sem uma direção, sem saber aonde quer chegar, literalmente vagando na própria vida. E aí Marcos 8 faz muito sentido. Mas quando você olha para a Bíblia, você consegue encontrar todas as soluções para suas dúvidas. E quando Marcos 8 fala sobre tentar ganhar o mundo e perder a alma, é exatamente isso. Porque tentou ganhar tudo e no final perdeu tudo. Nietzsche vai dizer que o homem que tem um porquê suporta quase qualquer como. E uma vida simples nada mais é do que entender o porquê da sua existência. É se tornar uma pessoa consciente. E às vezes parece até que se tornar consciente é um papo de coach que quer te mostrar que você tem que se tornar uma melhor versão de você mesmo. E é muitas vezes pelo contrário, porque se tornar consciente é tornar a saber, a entender aquilo que você realmente é, o que você tem como propósito e aquilo que você quer chegar, quer alcançar. Não sei se vocês já viram aquele Show de Truman, que é um filme do Jim Carrey onde ele é assistido desde a sua infância, desde seu nascimento. E ele tem uma vida ali totalmente montada, totalmente teatral. E esse filme me fala muito porque quando ele torna consciente de que tem alguma coisa errada, ele descobre que tudo que ele vivia é uma farsa. Isso é você hoje. Porque você pode estar vivendo uma vida de teatro, uma vida montada para você, uma vida às vezes que você decidiu escolher por conta das saídas fáceis, rápidas e às vezes a saída que tinha naquele momento. Mas isso é sustentado até um certo momento. Chega um dia que perde o sentido. Você fala, cara, eu preciso entender quem eu sou, o que eu preciso fazer e aonde eu quero chegar. Porque parece até às vezes que você é até o ator principal da sua vida. Mas a peça, o roteiro da sua vida foi escrito por outras pessoas. E andar no inconsciente é exatamente isso. Tornar consciente é saber, na verdade, até naquilo que você é bom. Porque imagina que você nasceu com dons onde o seu ambiente não mostra para você os seus dons naturais. Imagina que você tem um dom natural na pintura e você nasceu aonde nem quadro existe. Imagina que você tem um dom natural na música, mas você nasceu aonde nem se escuta uma música. Então, tornar consciente é tornar, na verdade, possível você chegar em algum lugar. Porque quando se torna consciente, você percebe aquilo que você é e que você tem como ferramenta para a vida. Porque muitos vivem essa vida nesse ambiente que foi criado sem literalmente saber e olhar para fora e falar, cara, eu acho que isso aqui é mais certo para mim, acho que isso aqui faz mais sentido para mim, eu vou aceitando e vou vivendo. Porque por mais que você viva essa inconsciência, tem algo em você que vai te mostrar que, cara, que vai te chamar para olhar diferente para as coisas. Às vezes você tem um dom da culinária, mas você veio de um ambiente natural onde nem sua família gosta de cozinhar.
Como que você vai saber que você tem esse dom? Tornando consciente. Tornar consciente é tornar a entender, a procurar entender. Porque a consciência, o tornar consciente é um processo. Você não vai, agora eu sou consciente. É de repente você vai descobrindo que a inconsciência não te controla mais. É aquela frase do Carl Jung. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então é exatamente isso. É você olhar para o que você tem, para os seus dons naturais e tornar consciência disso. Porque na família do Cristiano não houve outros futebolistas dentro do nível dele. A não ser o filho, que talvez venha a ser um dia, que foi filho dele. Mas quando ele nasceu, não tinha referência. Ao lado dele não tinha ninguém que poderia falar assim, não, olha para esse lugar, olha para fora. Ele mesmo causou esse olhar para fora. E ao apoio ali daqueles que estavam ao seu redor, ele conseguiu se tornar quem ele é, quem ele nasceu para ser. Imagine só Eric Jacan, o cozinheiro. Se ele não tivesse encontrado, se ele não tivesse olhado para fora da sua bolha e visto a cozinha como talvez uma possibilidade. Poitin, lutador, trabalhava numa oficina, começou na carreira já tarde, mas começou na carreira. Agora imagine só, essas pessoas, imagina o contrário dessas pessoas. Tem muitos ídolos que não se tornarão ídolos, por quê? Porque não decidiram olhar fora da sua bolha, fora daquilo que é acostumado, fora do que sua família diz que você é. Aqui entra num ponto principal. Porque uma vida consciente é uma vida que sabe o porquê dela. Uma vida consciente é uma vida que sabe o motivo da sua existência. E tornar consciente é uma jornada que não começa quando a gente nasce. Muito pelo contrário. Eu não sei quem fala, mas tem uma frase que diz: nós nascemos duas vezes, uma quando nós viemos ao mundo e outra quando nós descobrimos o porquê nós viemos. E isso é se tornar consciente. É quando você começa a se tornar indignado pelo seu resultado atual. Porque o primeiro status de alguém que se despertou do piloto automático é indignação. É olhar e falar, cara, não é pra mim, quero mais, isso não é suficiente, isso não me cabe por completo, eu preciso de coisas maiores. É isso, a indignação é o primeiro status, a primeira chama que acende quando você entende que o piloto automático não é o destino, não é o resultado de nada. Porque a indignação é aquilo que vai trazer na sua mente. Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô me prestando a viver isso? A verdade é que descobrir isso nem é, muitas das vezes, o motivo que vai te fazer sair desse lugar. E aí muitas pessoas vivem nessa, de tipo, aquelas aspas na mente, na vida, de que eu não queria estar fazendo isso, ou eu não gosto desse trabalho, ou eu não gosto desse lugar, e por aí vai. E tem alguns que querem realmente algo diferente. Querem sair da sua zona de conforto, que não é confortável. A sua zona de inércia, que te, às vezes, colocaram aí. Às vezes você nem queria. De repente você se pegou nesse lugar. E o meu papel com esse canal e com esse vídeo é alertar pessoas como você. É fazer você se tornar consciente de tudo que você está fazendo. Porque se tem algo que me fez sair do que eu estava fazendo para começar a fazer essas coisas novas, como por exemplo um canal no YouTube, gravar um vídeo, editar, o que me fez olhar para isso é indignação de que talvez o que eu estava fazendo não era para mim. E eu me encontro nesse lugar, eu gosto de fazer isso. Às vezes eu não vou ter um canal de grande sucesso. E meu intuito, na verdade, é ajudar o máximo de pessoas. Por quê? Porque viver na inconsciência é algo muito triste, é algo muito solitário, é algo que traz uma desesperança muito grande. Porque eu quero um dia poder falar pro meu filho, falar, filho, um dia eu estive indignado onde eu estava e eu fui atrás do que eu queria. Eu consegui grandes coisas, indo atrás do que eu queria. Não foi fácil. Vamos começar do nada, um canal, e um canal que muitas das vezes fala de um tema que não é um tema que está em alta, é um tema que muitas das vezes vai contra o que o algoritmo prega. Eu estou falando aqui muitas das vezes para você até sair das redes sociais, gravando vídeo para as redes sociais. Então não é sobre o hype do negócio, é literalmente o contrário disso, é se tornar consciente do que você é. Você merece algo melhor, mas merecer algo melhor não é o suficiente para você ter isso. Você vai ter que correr atrás disso, você vai ter que correr atrás de algo que faça sentido para você no longo prazo. Porque o longo prazo um dia vai se tornar um curto prazo, porque as coisas passam rápido. E tá na hora de acordar, olhar para tudo que você tá vendo ao seu redor, entender que você pode construir alguma coisa. Começa a entender o peso do inconsciente. Quando a gente não olha para as nossas sombras, que é as nossas raivas, medos, carências, traumas e por aí vai. Quando a gente não olha para esse lugar, nessas partes reprimidas vão assumindo de pouco em pouco o controle da nossa vida. E de repente isso se torna uma repetição de ciclos. Muitas das vezes quem vive no inconsciente
tem aquela falta de sorte, porque às vezes atribui muitas coisas ao destino que está acontecendo com ela. E é exatamente esse o ponto. Quando você não torna consciente, o inconsciente vai dirigindo a sua vida e você vai chamar isso de destino. Mas não é um destino variável, é só a sua inconsciência te jogando no caminho. É aquela música, deixa a vida me levar, vida. E aí não reclame, porque a vida vai te levar para umas coisas automáticas, para coisas sem sentido. Porque quem tem que buscar o sentido das coisas é você mesmo. Mas o que é se tornar consciente? O que é olhar com consciência para as coisas? Eu vou te trazer alguns pontos aqui. Primeira coisa, reconhecer as suas sombras. O que é isso? E reconhecer as sombras nada mais é do que saber que há coisas reprimidas em nós que precisam então vir à luz, tornar consciente. Pode ser nossas falhas, nossos erros da vida que nos reprimiu em certas coisas. Muita coisa entra nesse lugar de sombra e que vai ditando a sua vida. Então, às vezes você errou quando foi falar para uma grande multidão e hoje você tem uma vergonha de falar para qualquer pessoa. E isso é porque você reprimiu essa vergonha de falar para grandes pessoas. Então, isso vai trazendo e vai acarretando na sua vida muita coisa. Quando você se torna consciente, você transforma o destino em escolha. Porque quando a gente entende o que nos move, passamos de repetidores automáticos e começamos a ser pessoas que podem decidir com mais critério e responsabilidade. A Bíblia também vai trazer uma reflexão sobre isso em Romanos 12:12, que ela vai dizer que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se tornar consciente é mudar a sua mente. Esse é o primeiro passo para se tornar consciente. Em João 8:32 vai dizer também sobre a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa, então, a verdade te liberta de uma vida sem rumo, uma vida inconsciente. Então não deixe para depois. Agora, no final desse vídeo, já pega um papel, uma caneta e anota, literalmente, o que você reconhece como sombra, que você carrega de muito tempo, o que você está colocando o nome de destino e de falta de sorte, e na verdade é literalmente o inconsciente agindo. Coloque tudo isso no papel e comece a olhar, visualizar o que você precisa tornar consciente para poder mudar. Coloque no papel como eu estou, como eu quero ficar, um plano de ação, o que eu vou fazer para sair dessa inconsciência. Seja então alguém que não viver pela própria inconsciência, mas pela consciência de que quer algo, quer chegar em um lugar, quer fazer alguma coisa, porque senão a vida fica muito vazia, fica vaga, fica sem sentido. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado. E se você, vendo esse vídeo, veio alguém na sua cabeça, manda para ela, compartilha esse vídeo e deixa seu comentário aqui daquilo que você quer ver nesse canal. Tem tantos canais aí de humor, de coisas sem sentido, de coisas engraçadinhas que é para perder tempo, e eu até entendo que isso de algum momento é bom, ver alguma coisinha besta e tal. O intuito deste canal é trazer consciência, é te trazer a realidade da vida, que é difícil, muitas das vezes é complicada literalmente, mas se você sair do piloto automático, dessa corrida que te colocaram, às vezes não foi o intuito seu estar, mas você está nesse lugar. Se você é essa pessoa, então se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo. Tamo junto, até o próximo e lembre-se sempre, seja consciente.